Fala pessoal, tudo bem? Hoje a aula é sobre feudalismo. E eu sei que tem gente que fica um pouco assim, essa matéria é muito chata, e realmente ela é um pouco chatinha sim, tá? Não vamos nos enganar porque essa matéria é um pouco chata. Mas eu tentei resumir os principais conceitos, né, de feudalismo, que tem dentro do feudalismo, e eu vim compartilhar aqui com vocês. Então, eu me chamo Tainá, eu sou professora de História. Eu peço, por favor, que você já comece deixando um like aí, tá? Pra contribuir aqui com o canal. E eu fiz uma fanpage no Facebook, então eu peço pra vocês irem lá curtir essa fanpage, que o nome é Prof. Tainá História. Então, por favor, já começa deixando aquele apoio que é muito importante. E vamos falar sobre, feudalismo. Então, gente, feudalismo é um sistema econômico e social da Idade Média. Eu já falei sobre Idade Média, nos vídeos anteriores. Eu fiz uma introdução do que é a Idade Média, por que ela é chamada de Idade Média. E feudalismo foi um sistema econômico vigente durante esse período. Mas foi durante toda a Idade Média? Não, não foi, né? Até porque a Idade Média é um lapso temporal de 1000 anos, né? Muito tempo. Então o feudalismo ele não durou todo esse tempo. E feudalismo ocorreu no mundo inteiro? Também não, tá, gente? Até porque quando a gente fala de Idade Média, a gente está falando de Europa. Então, o feudalismo ele foi um modelo econômico e social que aconteceu na Europa, mais precisamente na Europa Ocidental, tá? Então, feudalismo é um nome meio que genérico, tá? Porque foi um sistema social, um sistema econômico baseado na agricultura, na atividade agrária. Porém, em determinado local ele foi de um jeito, em outro local ele foi mais ou menos parecido, com alguns detalhes diferentes. Em outro local, entendeu? Isso tudo dentro da Europa, tá? Fora da Europa, o mundo vivia até um contexto, digamos, de progresso, tá? Existiam sociedades em outros continentes que estavam progredindo, tá? Eu falei sobre isso na aula de Idade Média. Então, eu não posso dizer que o mundo inteiro viveu a Idade Média, tá? E outra coisa importante também é que muitas pessoas perguntam, e a Idade Média, ela ocorreu no Brasil? Gente, como eu falei, a Idade Média é um conceito europeu. No Brasil, estavam ocorrendo outras coisas, tá? Nem existia o conceito Brasil, o país Brasil, mas a Terra estava aqui. E estavam ocorrendo outras coisas que, infelizmente, nós não temos muitos registros, registros escritos, Então não teve história, digamos assim, nesse momento. É claro que teve, várias coisas importantes, mas não tem muito como a gente saber, tá? Então, vamos voltar aqui pro feudalismo. Vocês sabem que o Império Romano se expandiu durante a Antiguidade e chegou um momento que ele não tinha mais como sustentar, as suas conquistas, digamos assim, estava perdendo o controle, e outros povos, originários de onde hoje é a Alemanha, começaram a entrar em conflito com o Império Romano, tá? Esses povos são chamados de povos germânicos, vulgarmente conhecidos como os povos bárbaros. E esses povos, acabaram originando muitas nações europeias de hoje, entendeu? A Inglaterra, a França, Portugal, enfim. Existia um povo, que eu falei na aula anterior, que é o povo franco, que ele vivia meio que em acordo com o Império Romano, tá? Os francos trabalhavam para os romanos, alguns, claro, tinham seus embates, mas no geral eles viviam diplomaticamente, O Império Franco protegia o Império Romano, quer dizer, o povo franco, não posso falar ainda Império, o povo franco protegia o Império Romano, e como eu falei na aula anterior, a quebra do Império Franco, da dinastia carolíngia, ocasionou o sistema feudal. O Império Franco se organizou de um jeito que, posteriormente, essa organização, que é até baseada no Império Persa da Antiguidade, ela veio a se organizar em feudos, Assim nós chegamos ao feudalismo.
Na antiguidade, Roma mantinha o trabalho escravo e nesse período, né, já faz uma transição para o trabalho servil. A economia, como eu disse anteriormente, era basicamente agrária e essas terras eram conquistadas, na maioria das vezes, através de guerras, tá? Então, é por isso que a Idade Média é vista como um período de batalhas, tá? Até na mídia, na cinematografia, a Idade Média é retratada como um período de guerras intensas. Nesse período também tem pouca atividade comercial, poucas transações e pouco na verdade, né, não existia uma moeda, né, corrente. É por isso até que esse período é tratado como Idade Média, porque é como se fosse uma coisa assim, que não tinha uma centralização, uma coisa 100% organizada. Só que a gente vai ver nessa aula que tinha sim uma organização, tá? Mesmo que ela não fosse geral, né, aplicada a todos os povos, em todo o continente europeu, ela existia uma organização sim. E eu até aconselho a você a pegar um papel e caneta para anotar, porque são assim, é bastante detalhado, tá? Vamos começar falando sobre o clero, tá? O que é o clero? O clero é a Igreja Católica e exercia uma influência muito forte durante esse período. Existia o clero secular e o clero regular. O clero secular são líderes, né, religiosos, padres, párocos, que estavam em contato com o povo, eram assim mais acessíveis, tá? Vivendo o dia a dia ali, né, da igreja. E o clero regular eram os, digamos assim, que ficavam lá nos conventos, nos monastérios, tá? Eles não tinham esse contato com o povão. Também temos os militares. E quem eram esses militares? Bom, gente, é importante entender que durante a Idade Média, né, durante esse período feudal, a principal figura de liderança era o senhor feudal. E o senhor feudal era o quê? O dono das terras. Porém, quando esse senhor feudal se via diante de um embate, né, de um momento de guerra, um conflito, ele era considerado o quê? Um rei. Então, gente, o rei na Idade Média, ele não é visto como um chefe de governo que cobra impostos e tal, como é visto hoje em dia. O rei da Idade Média era quem? Era o senhor feudal no momento de guerra. E agora nós vamos falar sobre quem, gente? Nós aqui, né? O povão. Os servos. Existia dois tipos de servos. Os camponeses, né? Aqueles que se dedicavam à atividade agrária, assim, no geral. E os vilões. Os vilões, gente, eu não tô falando de vilão da novela das 8, não. Os vilões viviam em vilas, né? Por isso desse nome. Eles exerciam atividades como, por exemplo, cuidar lá do moinho, atividades de serralheria e ferragem. Então, esses também eram servos, tá? Mas eles viviam assim, no feudo, naquela parte, digamos, mais urbana, tá? E urbana, entre aspas, porque a gente sabe que uma característica marcante dessa época é a falta de autonomia que tinham nas cidades e estados da antiguidade. Então, essa falta de autonomia, essa falta de urbanização é uma característica da época. A gente não pode falar ainda em cidade, tá? Digamos assim, uma vilazinha mais arrumadinha. Uma das principais relações que imperavam nessa época era o colonato. E o que era o colonato? Era a dependência do servo para com o seu senhor feudal, entendeu? E como que se dava essa relação, né? Essa dependência? O senhor feudal era o proprietário da terra, tá? E ele deixava o servo usar, tá? Só que, assim, hoje em dia quando a gente estuda, a gente vê aquilo e pensa, nossa, era muito injusto, tá? Pro servo, coitado, né? Ele sofria muito. Mas talvez naquela época eles nem tivessem essa percepção, tá? Eles simplesmente viviam aquilo e pronto. Por que eu digo que vemos como algo explorativo hoje em dia a servidão, né? Porque o servo tinha que pagar diversos impostos, né, ao senhor e assim era uma coisa assim meio que desigual, né? Não era uma relação de igual para igual. Então, eu vou falar de alguns impostos, por exemplo. Nós temos a corveia. O que era a corveia?
O servo, ele tinha direito de usar as terras lá do senhor feudal, sendo que em metade da semana ele tinha que trabalhar na horta, né, na terra do senhor feudal. E na outra metade ele trabalhava na dele, tá? Que também pertencia ao senhor feudal. Mas enfim, metade da semana ele tinha que trabalhar lá obrigatoriamente servindo a esse senhor, tá? Esse senhor, em troca, tinha que dar proteção militar. Geralmente eram construídas fortificações, tá? Muros para proteger aquele feudo. E isso que originou os castelos. Só que os castelos, gente, assim, bonitos, bem desenvolvidos, sabe? Como nos filmes, eles aconteceram mais pro final da Idade Média já, entendeu? Isso é uma coisa assim, já pro início da Idade Moderna. Mas voltando a falar aqui dos impostos que os servos deviam ao senhor. Tudo que ele produzia, tá? Na horta dele, lá na criação dele, né? Na criação de animais, inclusive, ele tinha que dar 20% para esse rei. E tinha que dar também 10% para a igreja. Ou seja, não sobrava muita coisa para ele. Outra coisa também que, né, eu acho assim, né, na minha opinião, é super injusta, mas os servos também tinham que pagar um imposto sobre o uso do material que eles se utilizavam lá nas hortas, nas criações de animais e tudo mais. Por exemplo, se ele precisasse usar o poço ou o moinho, ele precisava pagar um imposto e esse imposto chamava de banalidade. Como eu falei, os reis, né, os senhores feudais, eles protegiam esses servos, tá? Nessas fortificações, né, que posteriormente foram denominadas castelos. Mas esses servos, tudo que eles produziam, tá, em relação à agropecuária, eles tinham que doar para os militares em épocas de guerra. Então, esse também era um imposto chamado de albergagem. É daí que vem o termo albergue, tá? E geralmente esses feudos, essa relação de servidão dos servos em relação ao senhor feudal, elas não eram passadas automaticamente de pai para filho, tá? Até algumas pessoas caem nesse erro. Eles tinham que pagar, tá? Tipo, renovar o contrato. Por exemplo, o meu pai era um servo lá de um senhor feudal. Aí, quando ele morre, eu assumo automaticamente no lugar dele essa condição de servo? Não, eu tinha que pagar. E esse imposto é chamado de taxa de mão morta. Agora nós vamos falar de relações entre os nobres, tá? Até, claro, as relações entre eles eram menos desiguais comparadas aos servos, né? Mas também, né, havia lá uma certa desigualdadezinha. Quando a gente fala dessas relações entre os nobres, a principal relação é a relação de suzerania e vassalagem. Isso cai muito em prova, tá, gente? Anota aí. Era comum que um rei, tá, conquistasse uma terra, né, num embate militar e doasse uma parte, tá, para um senhor feudal. Aí seria uma doação mesmo, tá? O senhor feudal teria essa propriedade da terra. No caso, esse senhor feudal, ele estaria um pouco abaixo numa hierarquia, digamos assim, em relação a esse rei, tá? Lembrando que ambos são senhores feudais, porém o rei seria o chefe militar, tá? Num conflito, tá? Numa guerra. Esse vassalo jurava lealdade ao rei. Inclusive, essa lealdade era selada, sabe como, gente? Com um beijo na boca. Eu quero gravar um vídeo posteriormente falando sobre esses conceitos, tá? Da antiguidade, da Idade Média, que muita gente repudia hoje em dia, né? Por exemplo, você selar um contrato de trabalho com um beijo na boca hoje em dia, né? Não existe. Mas a gente tem que saber que os contextos eram diferentes e o beijo, né, talvez não fosse visto de uma forma erótica, né? Como hoje em dia. Então eu vou fazer um vídeo sobre isso depois, tá? Falando mais profundamente, mas eu não quero falar nesse vídeo aqui, tá? Enfim, para entender o feudalismo, a gente tem que pensar principalmente na influência da Igreja Católica, tá? Mais precisamente da filosofia católica. Por que eu tô falando da filosofia católica? Porque naquela época, né, o clero, ele ditava as regras, né?
E ele que foi, assim, o elemento cultural de unificação do povo europeu, digamos assim. Os europeus se reconheciam como europeus, eles se reconheciam como um povo que é diferente de outros, né, no resto do mundo, pelo elo cultural católico. Então, né, a gente tem que lembrar também que nessa época a Terra era vista como o centro do mundo, tá? Por influência católica. Eles ainda não sabiam que o Sol que era, né, o centro do mundo. Então, dentro desse contexto, desse direito divino, tá? Dessa forte, não, uma pesada influência católica, os líderes religiosos, né, os padres, papas, clérigos, enfim, eles criavam os conceitos de oratores, que eram eles mesmos, né? Eles se denominavam oratores, belatores, né? Que eram a nobreza, mais os guerreiros, tá? Aqueles que botavam a cara lá pra guerra. E os laboratores, que eram quem, gente? Os trabalhadores, né? Até a palavra trabalho vem daí, laborar. Então, os laboratores eram os trabalhadores, que nesse contexto eram o quê? Servos. Hoje em dia, a servidão, ela é muito vista como escravidão. Só que a escravidão, gente, é um conceito também que mudou ao longo do tempo. É por isso que eu quero gravar esse vídeo, tá? Posteriormente, falando sobre esses conceitos e tudo mais. Enfim, mas falando aqui sobre feudalismo, a filosofia católica exerceu essa enorme influência. Ela era, digamos assim, queria manter essa ideia de predestinação, você nasceu para isso, você vai morrer daquele jeito. Ele era contra a mobilidade social, a mudança de classe social, tá? Você nasceu servo, mas você pode virar rei ou pode virar clérigo. Não, isso não era bem visto. Tanto que a Igreja Católica criou a ideia de pecado da inovação. O que é o pecado da inovação? É você acreditar que você pode mudar de vida, tá? Digamos, socialmente e financeiramente falando. Enfim, gente, essa foi a aula sobre feudalismo. Espero que vocês tenham gostado, tenham superado o trauma, tá? Eu sei que essa matéria é um pouco chata, mas anotando tudo bonitinho, rever a aula, tá? Qualquer dúvida, pode deixar um comentário aí se você quiser saber mais de algum detalhe que eu tenha esquecido, né, gente? Porque a gente também não é máquina, né? Às vezes a gente esquece. Então, deixa aquele like, tá? E como eu falei, curte lá a fanpage, Prof. Tainá História, fanpage no Facebook, que é muito importante pra mim, tá? Então, obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo, até a próxima aula.